Olá, hoje temos connosco o Bruno Horta Soares, tem 41 anos e é candidato pela Iniciativa Liberal à Câmara de Lisboa. Olá, Bruno. Olá, bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostava de começar pelo seu percurso até ter chegado a candidato pela Iniciativa Liberal. Se nos puder contar um bocado sobre o seu percurso profissional. Sei que teve muito no setor privado. Gostava de saber mais sobre isso. Olá, bom dia. Efetivamente, a minha formação académica é em informática e gestão de empresas. Portanto, eu tive desde microeconomia e macroeconomia de um lado, até programação e coisas muito mais tech do outro. E foi uma base académica muito interessante porque acabou por me dar esta noção da ponte entre aquilo que é as tecnologias e o negócio e o impacto que as tecnologias têm na organização. Toda a minha carreira foi feita essencialmente numa função chamada de advisory, uma função ligada ao risco, essencialmente das tecnologias nas organizações. Um risco que tem sempre os dois lados, o risco da oportunidade, que era como é que as organizações tiravam o maior partido das tecnologias, mas também das ameaças. Portanto, fiz sempre muito assessoria na área da cibersegurança e dos ataques, da preparação ou da antecipação dos ataques que cada vez foram crescendo ao longo dos anos. Trabalhei na Deloitte, na KPMG, mas desde 2012 que trabalho essencialmente como Independent Advisor, complementando com algo que me dá uma satisfação enorme, que é ter o privilégio de ser convidado em diversas universidades em Portugal, onde leciono essencialmente temas relacionados com a governança, gestão, estratégia e estes temas da transformação digital também temos falado muito ao longo dos últimos anos. E porquê agora a entrada na vida política? Na verdade, a entrada na vida política fez-se quando estava na universidade e esta vontade, pelo menos, ou quase dever, sentir dever de ter algum contributo cívico, começou quando me filiei numa juventude partidária, quando era muito novo. E sempre achei interessante esta responsabilidade que todos devemos ter, de alguma forma, de termos um pouco mais de cidadania e nos entregarmos. Essa vontade e essa presença, ou essa proximidade, nunca teve exposição pública, ou pelo menos nunca teve um cargo que me desse essa divulgação. Em que juventude partidária é que teve? Na JSD, okay. Exatamente. E até que percebi, ou seja, e é muito interessante que numa altura em que nós estamos na universidade é emocionante, e nós hoje temos muitos voluntários na Iniciativa Liberal, que eu sinto aquela energia que sentia no início dos anos 2000 de querer mudar e querer avançar. Infelizmente, à medida que também vamos evoluindo e que o mundo também avançou, senti que essa energia desse partido foi baixando significativamente. Até que ali por volta de 2015, 2016, disse não, ou seja, o mundo precisa de facto de partidos que mantenham esta energia, não era uma solução, não via uma solução, e fiz-me mais um conjunto de pessoas, assim, como se diz, à vida. Portanto, criámos o Partido Iniciativa Liberal, eu sou o fundador do Partido Iniciativa Liberal, precisamente nessa necessidade de darmos também o sinal de não podemos estar à espera que os outros mudem por nós, então temos de ter iniciativa. E criámos um partido com esta vontade só de fazer qualquer coisa diferente e aqui estamos, passados 3 anos do partido. Anteriormente eu fui presidente da Associação da Iniciativa Liberal, mas foi um bocadinho essa ideia sempre de querer contribuir. Hoje, neste momento, é um contribuir um pouco mais visível. É só talvez a diferença principal. Ok. Na sua apresentação, disse que Lisboa continua a agradar mais aqueles que nos visitam do que aqueles que cá moram. O que é que quer dizer com isto? Acha que é preciso estarmos menos dependentes do turismo externo? O que é que Lisboa precisa em relação ao turismo? Lisboa, o turismo é uma atividade económica muito importante para Lisboa, embora nós não podemos necessariamente falar a economia do turismo, que vai muito além do turismo. Portanto, o turismo traz essencialmente aquilo que Lisboa e Portugal têm um grande problema, que é a escala. E se nós não temos pessoas, os negócios não conseguem vender. E o turismo dá a essas pessoas, porque depois o negócio do turismo ativa muita coisa na cidade. Portanto, nós temos uma vantagem competitiva excelente, que é termos uma cidade fantástica, temos uma cidade segura, temos pessoas fantásticas, temos uma comida e bebida fantástica. Portanto, as pessoas vêm para cá e trazem essa vontade. O turismo ganha, mas ganha a restauração, ganham todas as atividades culturais relacionadas, e esse é o principal foco, é como é que nós ganhamos escala. E o turismo dá-nos a escala necessária. Há outros setores económicos, o turismo representará perto de 30% da atividade, do turismo e atividades relacionadas, mas temos, por exemplo, áreas como os serviços, e nesta área da consultoria, muito eminentemente tecnológica, que ganha escala de outra forma, que é, através da economia do conhecimento, vender serviços para o mundo inteiro. Portanto, essa visão de ganhar escala, eu acho que é a principal variável. Quando essas pessoas vêm trabalhar para Portugal, e era isso que eu queria dizer na apresentação, as pessoas veem um pouco aquilo que é o lado bom de Lisboa e de Portugal, que é fantástica cidade, fantástico país, mas não tem que pagar impostos cá, nem tem que ter a burocracia de cá, vem com tudo tratado. E essas pessoas adoram, porque ficam com a melhor parte.
Os que cá vivemos também temos acesso a isso e não desvalorizamos isso. Achamos é que não faz sentido que, por um lado, existe este potencial enorme da cidade, mas depois sejamos muito amarrados numa burocracia interna e, sobretudo, um impacto fiscal tremendo que não nos deixa sequer respirar ou comparar com estes visitantes, que são mais, muitas vezes, isso, assombradores e pessoas que vêm também ajudar a cidade a crescer. Então, nós temos tido vários Web Summits em Lisboa, e Lisboa é sempre falada como uma cidade com muito potencial para ser um hub empresarial. Já lá estamos, já temos aquilo que é preciso para atrair essas empresas estrangeiras, para atrair capital que vem de fora, ou se não estivermos lá, o que é que nós precisamos de fazer? A nossa visão de liberal mais abrangente, e nesse caso materializa-se, é nós continuamos a ter uma camada de comunicação e de marketing da cidade muito forte. A questão é que não é um marketing orgânico, não é um marketing que vem das empresas, não é um marketing que vem das entidades que estão ligadas ao empreendedorismo, é um marketing essencialmente institucional. E esse marketing institucional, nós percebemos frequentemente que não está genericamente a envolver as entidades, os agentes económicos. Portanto, anuncia-se todo esse hub, etc., mas não são as empresas, não são os empresários, não são os empreendedores que o fazem. É muito marketing e pouca ação. É isso? Mas é um marketing institucional, porque poderia ser marketing, ou seja, poderia ser a comunidade, neste caso a comunidade de empreendedores, dizer não, nós vamos estar aqui, nós estamos à frente. E esse é o principal desafio que nós queremos, de alguma forma, mostrar uma agenda liberal. É que a Câmara e as entidades institucionais, ainda que possam estar numa fase inicial a acelerar, a dar plataforma, não podem estar à frente. E nós vamos a um Web Summit, quem é que lá vai falar? O Presidente da Câmara, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro. Portanto, há toda uma propaganda que eu acho que tem uma parte que é cada vez menor, que é de bondade, que é, mas nós estamos a tentar servir de plataforma, mas depois não conseguem resistir a deixar a economia funcionar. Portanto, tem que haver ali uma espécie de um controlo, quase um pagamento político por tudo aquilo que eles oferecem. Então temos muita publicidade e pouca ação, é isso? Publicitamos muito, mas fazemos pouco para contribuir para isso. Porque a publicidade eu continuo a achar que é importante e nós temos que conseguir atrair também pelo mediatismo e por essa informação que passamos. A questão é que não pode ser só estético. Okay. E quando nós publicitamos, veja um exemplo que está muito associado a isso. Nós, quando fizemos o Web Summit, deve ter sido os primeiros, nós tínhamos um outdoor à porta a dizer que nós éramos o país com mais hubs e mais startups. Portanto, que é um instinto muito tradicional, que é nós somos os maiores. Mas qualquer cidade quer ser verdadeiramente tenha esse potencial, é como se fosse um campeonato, não vai ter muitos, vai ter bons, vai ter concentração, vai ter temáticas, vai ter clusters, e então é isso, ou seja, nós continuamos a publicitar por pessoas, e infelizmente as pessoas estão à frente neste momento das decisões políticas, têm muito pouca percepção disto que é o potencial da economia digital, das novas economias, das economias de procura versus economias de oferta. Portanto, eles estão com uma partezinha pequenina de boa vontade, mas não conseguem depois desligar-se daquilo que é o... Pronto, mas é a Câmara a controlar, tem que vir à Câmara, e no final do dia, nada melhor do que o exemplo do que no primeiro Web Summit, nós éramos o centro mundial da inovação e aquilo que era o pináculo naquela altura da empresa representativa da inovação, que era a Uber, alguém chegava ao aeroporto de Lisboa, entrava no Uber e estava ilegal. Não é? Portanto, e isto é aquela visão de, como qualquer estudante, vocês compreendem isto, quando uma empresa analisa, não analisa só a parte estética. A parte estética dá-lhe a atenção, mas depois vai analisar fatores políticos. E não deixa de ver um partido e uma cidade governada por um partido socialista apoiado por comunistas e bloquistas. Portanto, um decisor vai meter o dinheiro onde um partido ou a política é feita por partidos eminentemente de esquerda. Não tem mal nem bem, mas é uma decisão que fica na cabeça. A estabilidade legal. Ou seja, eu falo com empreendedores, nomeadamente, por exemplo, ao nível do imobiliário, e eles dizem, o Covid nós sabemos que começa e passa. Agora, a instabilidade legal, eu hoje quero fazer um negócio de arrendamento, hoje é uma lei, amanhã é outra lei, daqui a um mês é outra lei. Portanto, todos os fenómenos que ainda estão diretamente relacionados com a máquina pública estão altamente desfasados desta projeção que se quer dar. Então, a pandemia podia ter sido algo que nós podíamos ter aproveitado para melhorar nesse aspecto? Não, a pandemia vai ser algo que nós vamos aproveitar para esse aspecto, precisamente quando nós, a partir de outubro e nos próximos pós-pandemias, conseguirmos de facto entender que é uma oportunidade extraordinária. Nós tivemos a oportunidade que não havia há 100 anos atrás, desde a última grande pandemia. Portanto, nós não batemos no fundo, porque nós podemos continuar sempre
a baixar. Nós temos esta noção de que estamos em modo de sobrevivência, portanto, ninguém se engane que a pandemia não pode, ainda estamos aqui a discutir uma parte mais de saúde pública, mas a verdadeira pandemia económica, este descrescer, nós ainda estamos em modo de sobrevivência. Nós acreditamos é que podemos em Lisboa dar um sinal. Salto. Não é um salto, é um inverter, ou seja, vai ter que haver uma curva. Vamos lhe chamar o achatar a curva. Nós andamos sempre a falar que temos que achatar a curva. Agora temos que achatar a curva ao contrário. Nós temos que levar as organizações de um pensamento de curto prazo e que estão eminentemente preocupadas em não morrer para terem verdadeira ambição. E é esse o momento que eu acho que nós estamos. Nós não podemos prometer, vai ficar tudo bem. Não, nós podemos prometer que é um momento como não houve outro de fazer diferente. E se nós quisermos continuar a fazer o retomar, a recuperação, a tal resiliência com as políticas e as pessoas do passado, é como diz a famosa frase, nós não vamos ter resultados diferentes com as mesmas soluções. Portanto, aquilo que eu acho que vai ser o pós-pandemia será o que nós quisermos que seja, mas temos que verdadeiramente acreditar naquele buzzword que se fala agora do próximo normal. E acreditar que o próximo normal, e vimos agora em Lisboa esse fenómeno, as pessoas estão a querer voltar a 2019, não estão a querer pensar o próximo normal. Porque o próximo normal é Covid, não é Covid todos os anos, mas é incerteza, é complexidade todos os anos, esta capacidade de a economia, a sociedade ser suficientemente flexível para cair, levantar, conseguir cair, levantar. E quando nós temos um peso do Estado tão grande, este porta-aviões, este Titanic, não consegue... não, agora mudamos para a esquerda. Para a esquerda? Então isso é daqui a 6 meses. Não, mas daqui a 6 meses já é para a direita. Estão a ver? Portanto, esta flexibilidade é um momento-chave de dar um sinal que é por aí que nós temos que avançar. Okay. Então vamos falar de taxas. Boa. O Orçamento de Receita da Câmara Municipal de Lisboa para 2021 prevê uma receita de impostos diretos na ordem de 715 milhões de euros. 122 milhões vêm do IMI, 201 milhões vêm do IMT, isto é só um exemplo de 2. É preciso reduzir esta carga? Ou seja, temos que ter em consideração aquilo que são as possibilidades e as dependências ou independências que existem ao nível da Câmara para mudar os impostos. Nos que refere, nós, nacionalmente, a IEL dá um sinal fortíssimo de que tudo o que houver para reduzir, nós vamos fazer um combate seríssimo de redução de impostos. E redução de impostos sempre para acreditar que não é que não exista mais dinheiro no apoio social, não exista mais dinheiro na economia social por aí fora. Não tem que ser filtrado por impostos ao Estado. Portanto, as pessoas são capazes, certamente, de redistribuir muito mais. No entanto, esses em particular que falaste já estão na taxa mínima. Portanto, uma cidade não pode baixar desses limites. No entanto, o IRC, ou a devolução do IRC, que neste momento está a 2,5%, pode aumentar para 5%. Portanto, eu disse também na apresentação que nós seríamos perdigueiros à procura de tudo o que puder não sair do bolso das pessoas, para vir para a Câmara e muitas vezes voltar para o bolso, não é? Porque é o que depois estamos a dar. Não, mas estás-me a dar o que eu te paguei 10 vezes mais em impostos. Portanto, tudo o que nós conseguirmos dar este sinal de que as pessoas não precisam de dar à entidade centralizadora, para a entidade centralizadora devolver de volta, é fantástico. E no caso da Câmara Municipal de Lisboa, há aqui uma mensagem muito forte, é que esses números que tu falaste são gigantes, mas não são gigantes para criar o mesmo significado no tal apoio social e na devolução da criação de valor à cidade. São para pagar a própria estrutura da Câmara Municipal de Lisboa. Estamos a falar de mais de 10 mil trabalhadores. Estamos a falar de uma máquina pesadíssima e não são só trabalhadores, é depois toda a atividade, portanto, as compras, os custos diretos e indiretos associados a isso. Portanto, nós não podemos ignorar que a receita fiscal é enorme, mas é enorme porque a cidade estava a viver e estava a comprar, a vender, não é? Imobiliário e por aí fora. A questão é que esse dinheiro não é devolvido à cidade. Esse dinheiro, de facto, fica no monstro da Câmara. Talvez o único dinheiro que seja mais diretamente aplicado, e mesmo assim, ou seja, é como um cano roto, no meio há sempre alguma perda, não é? Talvez seja a taxa turística. Por ser uma taxa, há ali uma pressão para ser aplicada diretamente. E essa taxa turística, de facto, depois tem ali uma consequência que se vê diretamente na cidade e nesta promoção também de uma maior valorização das infraestruturas para suporte ao turismo. Mas grande parte das taxas, nós não queremos que baixar a economia, nós queremos que as empresas continuem a comprar e a vender. Acreditamos é que esse valor está a sair de onde está. E vou dar outro exemplo. Há alguém para fazer uma construção em Lisboa, o volume de taxas é significativo. Portanto, dizem que as casas estão caras, mas uma parte significativa é para pagar taxas e impostos, quer ao Estado Central, quer ao Estado Municipal. Portanto, tudo o que nós consigamos manter na economia e não mandar para a Câmara, neste caso, fantástico.
Tudo o que nós não conseguimos, teremos que fazer uma pressão muito grande ao nível Como é que a nacional. Câmara vai colmatar a falta de receitas provenientes de impostos, que pode ter, taxas? Como é que é preciso reduzir a estrutura da Câmara? Claramente. Ou seja, a única forma... A questão da compensação é uma questão que nós ouvimos muitas vezes, que é, então, mas onde é que vão compensar a receita? Não, onde é que nós vamos fazer menos que estamos a fazer a mais na cidade? E este fazer a menos, é mais uma vez, é não ter a dependência da Câmara para estar a prestar esses serviços. Essa área pode estar perfeitamente... Nós podemos falar de áreas como o lixo, podemos falar de áreas como a mobilidade da EML, podemos falar em tantas outras áreas, que essas áreas continuam a existir e podem estar. Portanto, as pessoas que estão a trabalhar neste momento numa dependência, e eu assisto muitas vezes a isso, ou seja, uma dependência camarária, institucional, politizada, os melhores vão para as empresas reais, não é? Portanto, nós acreditamos é que se essas empresas não existirem ali como instrumentos, muitas vezes, mais de exercício de poder do que propriamente criação de valor, estiverem autónomas e estiverem independentes, ou seja, nós vamos continuar a ter os melhores serviços, o melhor foco nos clientes e nos cidadãos, vamos sobretudo manter naquilo que é a máquina do Estado e a máquina municipal, o que nós chamamos de infraestrutura. Uma empresa não decide, eu estava a fazer aqui uma estrada, não é? Não faz sentido. Portanto, tudo o que seja infraestrutural é eminentemente da Câmara. Tudo o que começar a entrar na parte de plataforma e, sobretudo, no serviço, nós hoje, a vossa geração, a minha geração, não quer um standard, não quer, pronto, mas isto é assim. Não, queremos esta flexibilidade, queremos este adaptar às necessidades. E, por definição, e é isso que as pessoas têm que compreender, uma entidade pública não tem, por definição, de ser mais ágil. Uma entidade pública deve ser burocrática, deve ser estruturada. Agora, só pode prestar serviços que se encaixem nesse modelo. Porque quem tem que ter flexibilidade e adaptabilidade é a economia, é o mercado, são os privados. Portanto, em querer que o Estado e funcionários públicos e estruturas políticas administrativas sejam mais flexíveis, é querer travestir o modelo económico, que é querer meter numa plataforma que é assim, e querer meter ali depois, não, a satisfação da gira. Vou-lhe dar esse exemplo, não é? Meter as ciclovias, claro, ou seja, não vai haver uma empresa que, olha, está-me a apetecer meter aqui ciclovias. Portanto, essa componente, obviamente, tem que ser da Câmara. Agora, o serviço em cima da plataforma ciclovia é um absurdo, ou seja, estar atento à satisfação, gostaste de andar na bicicleta, não gostaste de andar. Este tipo de dinâmicas não são dinâmicas públicas, porque no final do dia não gostei. E então? Então nada. Sou um funcionário público, eu sou monopolista, portanto, então nada, não é? Ou andas ou não andas. Mas eu gostava mais de elétrica. Pois temos paciência, não há elétricas. Portanto, este tipo de dinâmicas não pode, mas não é por uma questão ideológica, porque vocês são liberais. Não, é real. É o que as pessoas sentem. As pessoas hoje, se assistem ou se têm acesso a serviços cada vez mais adaptados, mais flexíveis, mais personalizados, não é na relação com o Estado, é na sua vida. Se me customizam o Netflix, se me customizam qualquer serviço, eu crio essa mesma expectativa para uma gira. Eles dizem, não, mas a gira é da Câmara. E começa a haver esse desconforto. Está bem, mas então que não fosse, que eu gostava de, se calhar, de criar uma competição entre a Bolt e a Lime, não é? Portanto, porque aí o que fosse o preço mais baixo era aquele que eu gostava mais. Portanto, tudo o que tem a ver com o serviço, por dever de economia, que é o que dá realidade ao mundo, não é a teoria da ideologia, não é? Devia estar, de facto, libertado. Portanto, temos que ter aqui esta noção de timing. Há momentos em que o Estado pode e deve ser um acelerador. Nós sempre, desde o início, e devemos sempre reforçar isto, o privatizar, que é muito, querem privatizar tudo. Não, queremos liberalizar. Porque também não queremos privatizar monopólios. Se o serviço é monopolista, então fica no Estado, não é? Não queremos privatizar monopólios. Portanto, queremos liberalizar, queremos abrir aqui a várias empresas. O que muitas vezes os liberais são acusados é de termos excesso, talvez, de confiança nas pessoas e na vossa geração e na minha geração, que é, mas se nós não fizermos, ninguém faz. Mas se nós não oferecemos os serviços, não acontece. E é esta descrença nas pessoas e na forma como as pessoas se podem juntar e criar valor que nós queremos combater. Porque acreditamos que pode haver ali um aceleradorzinho, um boostzinho, mas depois sai da frente, não é? Ou seja, no início ninguém está a fazer, é preciso dar um sinal, vamos fazer todos, como qualquer grupo, vamos aqui juntar, fazer uma vaquinha e vamos arrancar com isto. Mas depois não pode haver a vaquinha durante anos a dizer, pois, mas agora temos que pagar a vaquinha. E quando se dá por ela, já não se está a pensar no valor final, já se está a alimentar a própria máquina. E é isso que nós queremos combater. Ok. Falou agora das giras, acho que podemos falar um bocado de mobilidade.
O PRR vai receber 304 milhões de euros, prevê 304 milhões de euros para a expansão do metro, da linha vermelha até Alcântara, e 48 milhões de euros para a descarbonização dos transportes públicos. Acha que Lisboa pode ser como as grandes metrópoles, Nova Iorque, Londres, Paris, em que as pessoas vão para o trabalho de metro, transportes públicos e que não trazem o carro para a cidade? Acha que pode ser isso? O que nós temos... Há aqui dois aspectos que eu acho que são fundamentais, que é, tu falaste de um aspecto que para nós é essencial, que é conhecer a jornada das pessoas. E de onde é que as pessoas vêm para Lisboa e onde é que as pessoas de Lisboa, para onde é que vão? Pois como é que nós podemos convencer os lisboetas que isso é positivo? Mas deixa-me só focar nisso, que é, nessas grandes metrópoles, eu às vezes posso viver numa ponta da cidade que fica a quase 50 km da outra ponta da cidade. Portanto, são grandes metrópoles em que se chega a todo lado. Mas isto acaba por ser a cidade, mas são várias neighborhoods, ou vários bairros. Portanto, quando nós falamos, e para nós isso está no nosso programa, quando falamos em transportes, nesta perspectiva, para nós, e Lisboa, até porque, não, mas nós somos Lisboa, não. Nós, quando falamos em transporte, temos de falar de transportes da área metropolitana de Lisboa. E para nós, colocar o foco na área metropolitana de Lisboa é essencial para demonstrar que isto não é um desafio geográfico de, os de Lisboa vão até à fronteira, depois a partir daí ou Oeiras logo vejo, ou Odivelas logo vejo. É preciso envolver a vizinhança. Claro, não é? Ou seja, tem que haver a tal jornada, porque uma pessoa se calhar está a trabalhar no centro de Lisboa, mas começou no Cacém. Então como é que vem para Lisboa? Até onde é que vai a jornada das pessoas? Onde é que estão os fluxos de entrada e de saída? Será que esses fluxos não podiam ficar em hubs de transportes nas periferias e depois haver daí as tais deslocações para o centro, para a mobilidade mais ligeira dentro do centro das cidades? Portanto, este pensamento da jornada das pessoas, que eu acho que é a prioridade, não está a ser feito. Não há estudos, ninguém pensa nas pessoas. Pensa-se em teorias, mas Nova Iorque isto e aquilo, porque se está a pensar em infraestruturas. E chegando às infraestruturas, entramos num segundo problema, que é porque é que há tanto valor para infraestruturas no PRR? Porque o grande problema de Portugal, porque está altamente centralizado no Estado, não é o valor, não é de termos ou não dinheiro, é a execução. Ou seja, e que melhor forma de executar do que fazer uma ponte, uma estrada ou meter infraestruturas? Porque isso nós sabemos que conseguimos fazer, porque isto é grandes volumes todos concentrados no local. Portanto, eu acho que há aqui um espírito de gastar o dinheiro onde nós, pelo menos, sabemos gastar o dinheiro. O que coloca toda a discussão, mas se a rede a rede é A ou B, ou se é em losango ou não é em losango, ou se interliga, isso é secundário. Nós não podemos desperdiçar o PRR. Portanto, a conclusão, muitas vezes, a sensação que eu fico política é, se eles concluírem que é mais fácil para despachar estes milhões, fazer até ao perímetro do Conselho, então vão fazer até ao perímetro do Conselho. E a malta de Oeiras depois vai gastar o dele de outra forma e os outros vão gastar. Então é preciso cooperação entre as câmaras. Mais cooperação. E acho que todo o sistema que está instalado ao nível nacional e ao nível local, nós não vamos mudar de um momento para o outro, mas acho que já há aqui uma tensão enorme de poder, de interesses, que já não estão no centro, não centralizam as pessoas e estão nesta luta de mas é a minha cidade, é a tua cidade, vai até onde, não é? E estas negociações nunca são negociações que nós, pelo menos, já não sentimos, que sejam a favor do interesse da pessoa. Está bem, mas tu estás no governo, tu és contra o governo, tu és deste partido, tu és daquele partido. Portanto, a única forma de conseguir tendencialmente melhorar isto é tirar a carga política disto tudo, mais uma vez. É conseguir ter aqui instrumentos que de alguma forma envolvam outros parceiros eminentemente privados, que acabem por colocar um ecossistema, e o poder político tem que estar para garantir também o conjunto de interesses que são eminentemente públicos, mas não pode estar à frente, porque o estar à frente vai sempre colocar os interesses partidários e os interesses que não são o das pessoas à frente daquilo que devia estar, que é de onde é que as pessoas vêm, para onde é que as pessoas vão. Nós na Iniciativa Liberal, estamos nesta campanha também a procurar fazer um bocadinho isso, a falar entre todos os candidatos da área metropolitana de Lisboa, para dizer, será que há aqui sinergias que nós podíamos propor? Porque a mim nada me adianta fazer uma proposta até uma fronteira e depois o meu colega que está a partir de Oeiras a fazer outra, ou do outro lado em Almada a fazer outra. Portanto, para nós é importante pensar a jornada da pessoa. E se essa jornada da pessoa vai além do bairro, vai além da cidade, então vamos ver onde é que a pessoa vai, de onde é que a pessoa circula. Nós queremos dar liberdade, queremos tirar o potencial das pessoas. Portanto, se um jovem hoje quer explorar o seu potencial num hub em Amsterdão, porquê é que eu vou estar a meter milhões num hub na freguesia da freguesia A, não é? Muitas vezes é por controle, porque o Presidente da Junta quer inaugurar o seu hub. Eu também tenho um hub aqui na minha freguesia. Mas isto para um jovem é completamente amarrar o jovem a uma realidade que não é do seu potencial.
Portanto, para nós apoiar, eminentemente, há de ser sempre apoiar a pessoa e não a estrutura política ou a estrutura, neste caso administrativa, da forma como a cidade se organiza. Ok. Falávamos há bocado das gírias da mobilidade e acabámos por falar também da cooperação entre câmaras que estavam fora de Lisboa. Temos visto muita gente a sair de Lisboa. Há muitos estrangeiros a virem viver para cá, mas os bairros clássicos estão envelhecidos, a Alfama, e o resto das pessoas que cá estão são empresas, são estrangeiros. Acha que é preciso combater este êxodo de lisboetas para fora? Sim, nós temos uma linha no nosso programa muito forte, que usamos uma expressão que é um bocadinho pesada, que é repovoar Lisboa. Para nós é muito importante, lá está, voltando à questão da escala, que existam pessoas. Porque se existem pessoas, existem trocas económicas e o desenvolvimento e o progresso faz a partir daí. O que nós não entendemos à partida, ou como princípio, é escolher o tipo de pessoas que vêm para ali ou que vai para acolá. Portanto, haver pessoas, repovoar, combater não só o abandono, nos últimos anos foi muito significativo a saída de pessoas. Os últimos 10 anos têm números interessantes, mas fomos ver os últimos 40, são mesmo muito assustadores. Mas o envelhecimento também é um tema. E outro tema, como falávamos anteriormente, é a migração de jovens para outras cidades e irem à procura. Portanto, nós, de facto, queremos trazer mais pessoas. Achamos é que se não haver tantas pessoas, eu não acho neste momento que seja a primeira causa esse ataque mais estético, a culpa é dos estrangeiros. Não, ou seja, isso acontece quando nós temos uma densidade de construção numa cidade em que já não dá para construir para mais de nenhum lado, não é? Ou seja, as grandes cidades que já estão toda construída, não há nenhum espacinho, ou seja, a partir daí temos de começar a fazer decisões. Hoje, em Lisboa, existem ainda muitos locais que poderiam ser reurbanizados, poderiam ser reestruturados. Portanto, ainda existe muita construção que pode ser feita. Não está a ser feita por a Câmara Municipal de Lisboa estar à frente desta vontade de desenvolver a cidade dos privados. Portanto, eu acho que há aqui um bloqueador do repovoar, que é a própria Câmara, que tenta compensar depois com promessas de mas nós vamos fazer aqui um prédio, e este prédio é com rendas acessíveis. Mas isto é repovoar, não é fazer a roleta do olha, você ganhou um T2 na Praça de Entrecampos. Isto é populismo, isto é propaganda. Nós estamos a falar de trazer muita gente. E trazer muita gente, com mais uma vez a confiança de que há questão, mas depois são só preços altos e... Não, ou seja, se nós tivermos muito mais oferta, naturalmente, e continuará a existir aqui uma procura e uma oferta significativa, mas haverá um equilíbrio. Compreendendo que pode haver aqui, de facto, e olhando para a realidade, e uma realidade não é só em Portugal, lá fora, de haver uma enorme atratividade de Lisboa, em que nós podemos ter aqui uma relação entre construção e repovoar que não é direta, ou seja, temos muito mais construção, depois não temos repovoar. Porquê? Porque pode haver um interesse da aquisição só para portfólio de fundos imobiliários e etc. Quase ocupar terreno. E então, há uma linha que está a ser seguida em muitos países e que nós também temos como referência, que é um conceito mais de build to rent. Portanto, nós, ao querermos deixar as organizações privadas construírem, que são elas que podem construir e devem construir, e queremos colocar alguma política pública em cima, será essencialmente focar ou tentar estimular esta construção para arrendamento. Porque tem uma visão de que as pessoas não vão estar a fomentar exclusivamente o tal de especulação imobiliária, não que isso estivesse mal à cabeça, mas nós queremos repovoar, nós não queremos que exista só a especulação e não exista o repovoamento. Portanto, ao colocarmos a dimensão de arrendamento, já lhe damos uma carga mais de continuidade e de longo prazo, em que acreditamos que essa rotação poderá servir para que as pessoas possam, numa fase inicial de vida, etc., alugar, arrendar. Quem quiser alugar e arrendar durante toda a vida, não precisa de ir para a casa própria, mas quem quiser, a determinado momento de crescer a sua vida, já tem condições, então vai à procura de outras soluções. Portanto, nós acreditamos que Lisboa ainda pode crescer em habitação, pode ainda ter muito mais construção, é a indicação que temos, quer das pessoas que estão a colaborar connosco, quer quando falamos com as associações de promotores imobiliários, há muito para desenvolver em Lisboa. Queira a Câmara Municipal não estar a bloquear esse desenvolvimento por querer colocar ideologias à frente daquilo que é o desenvolvimento da cidade. Falou agora de atrair mais pessoas para Lisboa e as pessoas que já cá estão, eu lembro-me, por exemplo, do bairro Portugal Novo, ao pé das Olaias, bairros sociais, o que é que nós podemos fazer para tentar melhorar a condição de vida dessas pessoas? Há uma visão que nós tentamos
colocar sempre, quando falamos de liberalismo, que é não considerar as dificuldades um fim, mas um estado, um momento, não é? E nós passámos a ter esta ideia de que os bairros sociais pronto, isto é para sempre. Eu aqui nasço e aqui morro. E esse seria o primeiro estímulo de nós darmos condições às pessoas, não é ter habitação, que é algo que também existe muito na questão social, que é a habitação primeiro. Mas a habitação como acelerador para a vida das pessoas. Nós queremos que as pessoas tenham condições, não só terem as condições de habitação, mas que façam com essa dádiva comunitária, que é dar ali um apoio social para que alguém possa ter uma casa, que é um símbolo de dignidade muito importante das pessoas, mas para poderem depois querer mais e ambicionar mais. Portanto, conseguir não abandonar essas pessoas num bairro social, que é um bocadinho esta ideia que aconteceu, temos bairros sociais. E depois as pessoas são sempre as mesmas. E estão lá há muito tempo. E nós queremos, não é tirar as pessoas dos bairros sociais, é que as pessoas tenham no bairro social um ponto de partida, mas não um ponto de chegada. E nós acreditamos que é isto. Ou seja, se os bairros sociais forem tratados com um espírito que não seja só o espírito do coitadinho, que está a morar no bairro social, e que neste momento, quem é que gera os bairros sociais? A Câmara. Portanto, tudo é a Câmara, tudo está concentrado na mesma lógica de poder e de interesses. Portanto, não há nada, ou seja, desde o equipamento mais luxuoso até ao bairro social, há sempre a Câmara lá embrulhada ao barulho. Portanto, há hoje soluções de gestão de bairros sociais talvez muito mais eficientes do que aquelas que são municipalizadas. Porque o municipalizado estará sempre a pensar mais nos interesses operacionais e burocráticos da Câmara do que no interesse daquelas pessoas que nascem do bairro social, mas que podem querer sair do bairro social e devem querer sair do bairro social. Portanto, toda a interligação depois, naturalmente, à educação, a garantir que as oportunidades são as mesmas, é desmistificar um bocadinho essa coisa do bairro social, porque hoje o bairro social só é gerido de uma forma mais ineficiente porque é gerido pela Câmara. Porque podia ser gerido um bairro social por uma empresa com competência de gestão de ativos igual a uma gestão de um bairro luxuoso. E é isso que as pessoas não se apercebem. É que gestão de bairros é gestão de bairros. Não há gestão dos bairros dos ricos e gestão de bairros dos pobres. É capacidade de gestão de bairros. E essa capacidade tem que ser uma especialização como outra qualquer. Se a gestão dos bairros está a condicionar o desenvolvimento e o progresso das pessoas, então também a gestão dos bairros tem que ser feita por entidades mais competentes. Estes bairros são muitas vezes compostos por minorias étnicas e raciais. Acha que Portugal tem um problema de racismo? Eu, até profissionalmente, reparem, eu trabalho nas tecnologias e o tema o racismo eu acho que tem uma conotação política e eu poderia aqui cavalgar nela e falar nela. Mas eu gosto mais da palavra diversidade, não é? Ou seja, o racismo, depois aqui falamos, agora vamos falar do racismo, agora vamos falar do feminismo, agora vamos falar do altruísmo qualquer. E no final estamos sempre a falar de diversidade, a capacidade de nós respeitarmos uns aos outros, independentemente do credo ou da raça, etc. Utilizar o racismo como o principal... Se tiver a intenção de, simbolicamente, atrair as pessoas para o problema da diversidade, eu compreendo. Então, acha que Portugal é um país discriminatório em relação a essas questões do género, da raça? Ou seja, não acho que exista um fenómeno que seja maior do que aquele que é o fenómeno da imitação de outra coisa qualquer que vem de fora, não é? Portanto, há temas... A importação de alguns temas... Claro, ou seja, objetivamente, até os nomes, não é? Muitas vezes seguem os mesmos nomes, que já fica mais fácil, é um franchise, não é? Mas, agora, isto não quer dizer que não existam problemas, e esses problemas não possam ser endereçados. Agora, devem ser endereçados tendencialmente pela positiva, que é como é que nós avançamos. E grande parte do debate é como é que nós voltamos atrás, que é, isto agora, no passado é que era, no passado é que nós estávamos menos racistas. Não, é para a frente. E para a frente, como eu dizia, se nós compreendemos a diversidade e conseguirmos compreender que a diversidade é de cada um de nós, então o princípio fundamental é a singularidade da pessoa, não é o grupo. Porque hoje, às vezes, eles dizem, desculpa, digam lá quando é que eu me encaixo, qual é o grupo? Tu vais ser tratado como branco. Tu vais ser tratado como mais forte, vamos dizer gordo, um bocadinho mais forte, não é? Portanto, e esta tendência de nos colocar em grupos é o problema principal que aqui está, que é eminentemente uma estratégia política de tirar a individualidade de cada um e concentrar uma pessoa no grupo. Não, mas tu és senhora, tens de ser feminista, calma. Mas tu és de cor, então tens de ser... Então acha que aquilo que chamam de discriminação positiva não é positiva? Não, ou seja, mas tem um problema de base, que é querer... discriminar um grupo contra outro grupo, é colocar sempre a lógica de grupo, que há quem chame isto o pós-marxismo, não é? Que tudo começa quando o Marx teve uma ideia excelente, que era, bora colocar trabalhadores contra patrões. E aquilo não resultou, não é? Mas a base ideológica era, estes estão contra estes. Há partidos em Portugal, e até que apoio o governo,
que ainda continua a acreditar nisso, não é? Mas não resultou, objetivamente não resultou. Portanto, quando se tentou, mais uma vez, manipular a população para pensamento de grupo, o que se pensou foi, como é que nós conseguimos fazer aqui um arregimentar? Então, a grande discussão do racismo não é em função de nós queremos combater qualquer discriminação ou qualquer diversidade. Não, é sempre o branco contra o negro. A questão do feminismo tem uma carga enorme. Está bem, mas não é quando não é contra o machismo. Mas, se calhar, no início tem que ser. E há sempre ali uma carga que é um grupo contra o outro. Ora, se nós pensarmos em inovação, se nós pensarmos em avançar, nós vamos pensar na singularidade. Eu quero ser tratado como Bruno. E esse Bruno, hoje as tecnologias, a forma, se nós nos concentrarmos nas pessoas, se calhar não vamos ver negros, não vamos ver homossexuais, não vamos ver a religião, vamos ver o que é que aquela pessoa sente, o que é que aquela pessoa quer. E esta empatia, eu não a revejo nos exercícios que são feitos quando se começa a discutir racismo e feminismo. Há muito pouca empatia e há muito mais confronto e querer ter esta vida de porque estou a ganhar, o meu grupo está a ganhar, não é? Portanto, aquilo que eu vejo, a minha experiência profissional é que a tecnologia está a resolver isso, não por acertar melhor o grupo onde tu te vais encaixar, mas para te tratar cada vez melhor. Quando tu compras na Amazon, quando tu vês a Netflix, eles dizem, espera lá, este tipo deve ser de raça negra, então vou-lhe meter este conteúdo. Não, este tipo é este tipo. Portanto, se nós pensarmos nisso, que a singularidade de cada um é mesmo isso, é cada um respeitar a diferença do outro, e não encaixarmos tanto em caixinhas, então vamos respeitar isso, é muito importante, a diversidade, mas não é um grupo contra o outro. Deixa-me dar este exemplo que acho que é sempre interessante. Estes movimentos, obviamente são movimentos, não são locais, são globais. Nas empresas de consultoria, quando eu comecei a trabalhar, havia muito isto, do respeitar os grupos. Então havia esta ideia de que tu entravas para uma empresa multinacional e então, mas tu és de quê? Eu sou judeu. Nós por acaso temos um grupo de suporte aos judeus. Tu és o quê? Eu sou negro. Por acaso nós temos um grupo de suporte aos negros. Tu és o quê? Eu sou homossexual. Por acaso nós temos... Porquê? Porque era uma boa vontade de querer apoiar os grupos. Qual é que foi o resultado passado 20 anos? Ou seja, os grupos discutiam com os grupos. Porque as pessoas eram logo encaixadas no onde é que se iam ocupar de hobbies, onde é que se iam ocupar de interesses. Não, nós respeitamos muito ali o teu grupo. E passados uns anos começou a tirar-se essa carga, quer dizer, não, mas nós se calhar estamos aqui a criar grupos com bondade e a querer ajudar, mas estamos a segregar mais do que estamos a promover a verdadeira integração e o respeito pela diversidade. Ok. Queria falar agora um bocado sobre a Europa, a União Europeia. A presidência portuguesa da União Europeia acaba agora, dia 30 de junho. Acha que Portugal perdeu a oportunidade que tinha para se afirmar, para deixar de ser um pequeno país do sul da Europa, cheio de dívida, para passar a ser visto como um país que pode ter algo a acrescentar? Não, isso perdeu a oportunidade nas últimas legislativas e sempre que se vota partidos de esquerda e não partidos como a Iniciativa Liberal. Portanto, aí é que se perdem oportunidades, em as pessoas darem um sinal que querem coisas diferentes. O exercício de presidências rotativas da União Europeia, acho que a principal oportunidade que se perdeu estás a dizer uma coisa que é verdade, está a acabar. Se perguntares ali fora às pessoas, se calhar nem sabem que começou. E esse é o principal tema. Tivemos um ano em que podíamos ter dado um simbolismo de a Europa é o nosso país, a Europa é o nosso espaço económico, a Europa é a nossa comunidade social, a Europa, nós somos Europa, e isto passou a discussão interna, a trica, o A e o B, agora o arraial, a sardinha, era febre ou não era febre. Portanto, a trica política, que é de manutenção de poder, superou tudo o que era uma estratégia concertada de identidade das pessoas com a Europa. E acha que o Covid teve alguma coisa a ver com esse falhanço? Não, então as pessoas estavam em casa, até era melhor, não era? Podiam assistir, podiam perceber. Olha, estás em casa, então olha, podes estudar para perceber que o mercado único digital, tu podes vender para qualquer espaço digital, não precisas vender só para o teu bairro. Portanto, houve uma oportunidade para mostrar a Europa aos portugueses. E por interesses que eu acho que são conscientes, espera lá, mas eles depois vão ver que os outros países estão a crescer mais do que nós. Então não, então deixa estar. Continua aí na luta a dizer os lá fora, não é? E nós os lá de fora. Porque objetivamente, quando as pessoas compreenderem o potencial da Europa e que podem olhar para lá, eu quero que Portugal continue a ser pequenino. Portanto, vai continuar a ser pequenino. Só deixa de ser pequeno se as pessoas reconhecerem a mais-valia de estarem num espacinho pequeno, na sua identidade cultural e na forma como tem a parte mais social, mas acreditarem verdadeiramente num espaço económico integrado. É uma questão de mentalidade? É uma questão de educação que eu acho que não é promovida, porque é sempre mais fácil controlar uma população se lhes bloqueares este acesso ao mundo do que se lhes disseres, a Europa está fantástica, os países estão a crescer. Porque as pessoas vão ver que os países de leste estão a crescer mais que Portugal. E eles vão começar a perguntar, mas espera lá, mas nós não somos o país fantástico, a tal propaganda, mas nós não somos os maiores. Pois, somos os maiores a fazer PowerPoints, não é? Portanto,
os nossos PowerPoints são fixes, mas depois, na realidade, de facto, a Bulgária está-se a chegar a nós, se calhar os países da União Soviética. Portanto, e isto era a Europa que todos podíamos aproveitar. Se calhar a vossa geração viaja e já conhece isto, mas há uma parte muito significativa da população que acha mesmo que Portugal é o maior país só porque o governo diz que é o maior país. Portanto, e é este abrir o mundo através da Europa que eu acho que foi a maior oportunidade perdida. Porque eu não entro muito naquela ideia de agora somos nós presidentes, vamos nos beneficiar a nós. Não, isso eu acho que é profundamente errado. Uma presidência rotativa vamos demonstrar que somos competentes para rodarmos essa presidência, agora não vamos usar a presidência a nosso favor. Direto. É o favor indireto, de já agora, vamos usar isto como um simbolismo. Alguém sabe, se forem à rua, que António Costa foi o presidente rotativo ninguém, nem ele quer saber, quanto mais, não é? Portanto, aquilo é um expediente administrativo que é feito. Portanto, e é esse não olhar para a Europa que está a limitar, muitas vezes, outra vez a tal escala, as pessoas perceberem que não estão assim num mercado tão pequeno quanto isso, estão num mercado que é um mercado europeu, as pessoas perceberem que se querem crescer, não é só crescer no seu bairro, se calhar podem crescer para a Europa toda. Portanto, e este sentimento de as fronteiras estão lá, mas nós podemos explorá-las de uma forma mais abrangente, é aquilo que eu acho que foi a grande perda do ano da presidência portuguesa. Falou agora também um bocado sobre a questão de mudar a mentalidade, acho que é um bocado também preciso de inovação para isso acontecer. Gostava também de pegar um bocado em algo que penso ser do seu domínio, a transição digital. O PRR diz que vão estar disponíveis para a transição digital 100 milhões de euros. Portugal tem a estrutura humana, técnica para fazer isto, tem uma estrutura muito grande que é pouco competente. O que é que acha que é preciso? Eu já fico fantástico quando aparece um documento público, a minha primeira find, não é? Ctrl F, vou procurar se as palavras, pelo menos digital, estão lá. E felizmente nos últimos anos apareceram mais. Aquilo que é o grande problema, voltamos sempre à mesma história, que é, não há sequer uma consciência do potencial do que é a transição digital. Então, para muitos dos que preparam isto, transição digital é agora fazer o que não se fez há 20 anos atrás. Modernização tecnológica, comprar computadores, ligar internets. Isso, podemos dizer, é mau. Não é mau. Mas vai-nos fazer chegar ao ano 2000, entendem? Ou seja, não é essa a transição digital que estava aqui a ser feita. Sobretudo quando parte significativa dos valores que são associados à transição digital estão para dentro da modernização administrativa do Estado. E aqui eu gostava de dar uma nota muito importante. Eu até poderia admitir que, já que vem aí o dinheiro, que fosse todo para o Estado da parte da transição digital. Agora, não admito é que vá na mesma estrutura administrativa que existe. Quer isto dizer o quê? A transição digital era a pressão da variável tecnológica, é dizer, espera lá, então, mas nós podemos integrar, isto não faz falta, isto não faz falta, isto não faz falta, estes dois ministérios podiam estar ligados, estes serviços de segurança podiam ser partilhados por toda a administração pública. E o horrível de alguém ler com olhos técnicos, como eu leio o PRR, que é desesperante, é perceber que aquilo é um orçamento de cada ministério. Não foi como é que nós vamos transformar a administração pública com digital. O que é que precisas? Computadores. E tu? Eu preciso aqui de desenrascar aqui uma rede. E tu? Eu precisava aqui... Portanto, eles foram... nada muda. Não mudam a parte dos processos, não mudam a parte de governança da orgânica do Estado. O que é que vai fazer? Muda-se a tecnologia, que era uma tecnologia A para a tecnologia B. Isto vai fazer zero transformação digital. A única esperançazinha, porque pode ser uma semente que lá está também muito significativa no PRR, e essa eu tenho muita esperança, tem a ver com a educação. Porque esta ideia, que tem uma ideia nos últimos talvez 20 ou 30 anos, vamos dar formação em inovação, ou vamos dar a formação em empreendedorismo. Isso não se dá formação, dá-se educação. E dá-se educação muito lá atrás, não é? Portanto, muito lá atrás, porque isto são competências orgânicas, são as chamadas soft skills. Portanto, as pessoas já têm que ter predisposição para acreditar na inovação, para acreditar no querer mais, para acreditar no fazer melhor. E isso é que vai gerar uma predisposição para a inovação. Não é ter um curso de 24 horas, seja inovador em 24 horas, pergunte-me como, não é? Que é um bocadinho esta ideia do... já andávamos nós a fazer startups, etc., e ainda andava o Estado a dar formação em Excel. Bem, o Excel, mas vamos lá, o Excel. Nós vamos ver a coisas de formação, e há aqui um conservadorismo que é pelo peso. Mas há tanta gente, agora não podemos estar a avançar. Porquê? Porque se isso fosse distribuído, não é? Fosse distribuído pela comunidade, a comunidade podia ter incentivos para ter formação, que acho que é fundamental, mas fosse a formação que sentisse que era útil. E não aquela que está pré-definida, pré-formatada, que o Estado quer. Portanto, eu tenho muita esperança na parte da formação, acho e há pessoas competentes à frente dessa área no governo, e há pessoas muito interessadas. Preocupa-me que está a ser entendido como a informática e não como a transformação digital, porque a transformação digital
é 80% transformação e o digital é a parte que não é tão relevante assim. O que está em chave é a transformação, não é o digital. Ok. Há poucas semanas foi aprovada uma lei que tem um artigo, o artigo 6º, que diz que o Estado assegura o cumprimento em Portugal do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, por forma a proteger a sociedade contra pessoas que produzam narrativa considerada desinformação. Deve caber ao Estado o combate à desinformação ou devem ser as empresas, o Twitter, o Facebook, o Instagram, responsáveis por este combate? Portanto, eu a primeira vez quando li o pré-proposta, ou pré-lei, o documento que foi apresentado pela primeira vez pelo Partido Socialista, ou seja, para mim, obviamente, se calhar para um político de carreira, aquilo é mais um documento, mas aqui devia ter uma vírgula, aqui devia ter qualquer coisa. Para mim, como especialista nesta área, há tantos anos, aquilo foi destruidor, porque é dar um nome, e não podemos considerar isto, que é Carta dos Direitos Digitais. Eu li aquilo, espera lá, vai haver uma Carta dos Direitos Digitais. E depois começas a ler o articulado e percebes que aquilo é tudo para montar esse artigo e mais um ou outro que lá estão pelo meio para manipular. Portanto, acho que houve uma desonestidade enorme de dar aquele nome àquele documento. Ponto 1. Ponto 2, de facto é um desafio. A questão dos fake news é um desafio, portanto nós não podemos ignorar que é um desafio. Mas na literatura e naquilo que se vê, fake news anda sempre associada a propaganda. Portanto, se houvesse seriedade na preparação desse documento, teria-se mostrado a preocupação com as fake news e com a propaganda. No entanto, como é um documento feito por uma instituição pública, então a propaganda é o não tema. O que logo aí dá uma carga enorme política ao documento. Na materialização do artigo 6º em particular, obviamente que há aqui um... Eu às vezes tenho uma sensação que é difícil de explicar, que é como eu conheço tão bem a tecnologia, eu não me preocupo assim tanto como as outras pessoas quando esses artigos 6º acontecem. Porquê? Porque nós podemos dizer, mas a China e a Rússia também têm estes artigos e são estados totalitários. Está bem, mas fazem investimentos de milhões, não é 100 milhões como disseste, são bis em tecnologia. Portanto, têm que ser muito competentes a serem enviados, estão a ver? Ou seja, para hoje se fazer surveillance no mundo digital, tem que ser muito competente, tem que haver muito investimento. E esta malta acha que escreve uma lei, não é? E depois, já está tudo controlado. Qual é o problema? É que vai ser uma lei discricionária. Porque é uma lei sobre a tecnologia quando o Estado é incompetente a ter tecnologia para implementar. Estás a entender? Sim. Portanto, eu não me preocupo tanto porque eu acho que não há competência para fazer o que naquelas cabecinhas eles acham que querem fazer. O lado mau é que vão fazer casuisticamente e vão fazer perseguição aqui, perseguição ali, porque aquilo não vai ser algo estruturado. Finalizando com a tua pergunta, obviamente que tenho muitíssimo mais confiança numa plataforma tecnológica como o Facebook ou o Twitter ou qualquer uma dessas para fazer esse tipo de exercício do que o Estado. Eu digo, mas o Estado é soberano. Está bem, é soberano, mas é incompetente digitalmente. Portanto, é a mesma coisa que dizer, o Estado é soberano, mas como agora vimos, mas só ignora os temas da privacidade dos dados de manifestantes russos, não é? É só isso. É só um tema administrativo. Não é só um tema, é ainda não ter percebido que numa economia digital e num mundo conectado tem que ser muito competente para também estar nesta dinâmica tecnológica. E o Estado ainda não entendeu isso. Ou seja, as pessoas não entenderam, as pessoas não é esta a praia deles, portanto, elas querem fazer perseguição online, casuisticamente, no mundo em que eles acham que dá para fazer, mas de Badajoz para cá controlamos nós. Dá para fechar aí a fronteira digital de Badajoz. E eles acreditam mesmo que isto é possível. Na verdade, há ali uma lei que vai ser utilizada, que, pelo que eu tenho visto a discussão, nem ninguém sabe bem. O legislador diz umas coisas, mas depois contradiz. Quem lê diz, mas espera lá, mas há aqui uma vírgula que falta. Porque, e não ontem havia um debate sobre isso e discutia-se, ou seja, de facto aquilo depois já mete spam lá pelo meio. Ou seja, aquilo era doloroso ler aquilo, que era utilizar jargão completamente solto, que depois no final do dia percebe-se que não é um documento que tenha utilidade, não é um documento que sequer pudesse ter a bondade que devia estar a ter. Era um documento com esse nome que eu só toleraria se falasse da equidade digital, que isso para mim é importantíssimo, ou seja, o acesso ao digital já está inclusive na Declaração Universal dos Direitos do Homem, já está a ser defendido pela ONU, portanto, o acesso à internet é um direito universal. No entanto, se fosse revalorizado em Portugal, dar este sinal, todos podemos explorar o nosso potencial se tivermos acesso às ferramentas. Isso era excelente. Fazer uma lei dessas, em que se chama, e repito, a lei é dos direitos fundamentais numa era digital. Direitos humanos na era digital, exato. Mas não é humanos, é direitos do Estado na era digital. Portanto, só isso é ultrajante. E perceber que tentam fazer isso
Muitas vezes, e nós agora, como estamos na Assembleia da República, eu apercebo muitas vezes, pelas partilhas que faço com o João Coutinho e com a equipa dele, que isso é jogar com um nome, para dizer, mas estás contra os direitos humanos na era digital, e nem sequer chegas à discussão, não, mas isto é os direitos do Estado, não é dos humanos. Porque se fosse direitos humanos, é como é que eu me defendia contra aquilo que se pudessem ser ataques. Mas não era dizer, está bem, então como é que tu defendes? Defendes, eu tento aqui uma instituição a garantir os teus direitos. Isso é a justiça, é os tribunais. Portanto, se o Estado fosse mais competente digitalmente, conseguiria fazer isso ao abrigo daquilo que é a lei pública e da lei civil e conseguiria criminalizar o que fosse crime e não andar a perseguir o que não fosse perseguível. Só para finalizar, no final disto tudo, qual é o problema? É que, independentemente depois podemos dizer, mas qual é o nível? Nem é uma questão de nível, é colocar o Estado a definir o que é que vão ser as fronteiras. Isto aqui é um bocadinho discriminatório. Isto não é discriminatório. É isso que se vai querer. Vai-se fazer as palavras que o Estado acha que são mais discriminatórias e menos discriminatórias. E estamos a entrar na tal linha, que é uma linha que deu sempre a geneira. Ou seja, sempre que o Estado começou a tentar criar ele próprio estas visões do que é o bem e o mal, e está a institucionalizar coisas que são morais e que eu acho que não devia ser feito. Portanto, esta ideia que eu acho que nós temos com os partidos de esquerda, que é uma espécie de um Estado espiritual, não é? Uma política espiritual do bem e do mal, não é? Eu acho que tem uma bondade lá no fundo, mas já se perdeu. Acho que vocês são da economia e compreendem isso, eu sou das tecnologias e compreendo isso. Já está difícil a realidade não se ver, não é? Portanto, já não é uma pontinha da realidade que se está a ver. Esta ideia do, mas nós só queremos o bem das pessoas. Não, vocês querem o bem das pessoas no início do século passado. Porque se quisessem o bem das pessoas hoje, estavam a dar-lhes o potencial, não lhes estavam a retirar o potencial para sermos todos iguais. E acho que essa ideia de querer ter num Estado ou numa política um instrumento moralizador, para mim e para a iniciativa liberal, o importante não é que as pessoas tenham, por exemplo, dar o caso de uma religião. Vão dizer, a liberal é contra a religião. Não. Eu sou contra o Estado dar privilégios a uma determinada em função de outra, ou até condicionar um determinado comportamento que esteja num patamar moral. Agora, se eu sou católico, se o outro é hindu, se o outro é muçulmano, liberdade. O grande problema da pressão esquerda que nós temos é que a política de esquerda em si mesma é uma espécie de uma religião, uma espécie de uma seita, de um grupo. E isso faz com que nós tenhamos estas discussões. São discussões que podemos estar a ter num grupo de discussão cívico e não político, mas eles não conseguem resistir. Portanto, transformar a nossa vida e todos estarmos subjugados à religião do Estado é o grande programa da esquerda. E é contra isso que nós queremos combater. Gostava de passar à última questão. Peço-lhe só que seja sucinto. Acha que Medina é politicamente responsável pelo envio dos dados dos manifestantes a Putin, a Rússia e a outros países? Ou seja, deixem-me colocar aqui duas, só ser muito rápido. Claro. Se ele é politicamente responsável, dirá respeito a ele e ao partido dele e às decisões políticas. O que ele é responsável é em termos de liderança da Câmara. Porque o caso que se deu, para além de ser um caso de direitos humanos, é um caso que até já está na lei, como sendo um caso relacionado com a proteção de dados pessoais. E a última lei que saiu, ao valorizar esta ideia de que a privacidade é um valor último de qualquer organização pública ou privada, diz explicitamente que as organizações devem implementar mecanismos e devem ter entidades, como o encarregado de proteção de dados, que reporta diretamente à liderança. Portanto, é surreal ouvir Fernando Medina e, sobretudo, António Costa a dizer que isto é um problema administrativo. É a desconsideração total por uma lei europeia que diz que a privacidade e a proteção dos dados é uma responsabilidade das lideranças e do topo máximo da organização. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que o culpado até podia ter sido um informático. O informático errou no botão. Who cares? O culpado é o informático. O responsável é Fernando Medina. E não aceitar essa responsabilidade, pediu desculpa, etc., não tirar ilações e desvalorizar sobretudo, ou seja, passado uma semana já ninguém vai falar nisso, portanto, querer trazer mais politiquice para isto, a minha questão política é um debate político. O desconsiderar a questão administrativa e de liderança administrativa que, de alguma forma, vai penalizar todas as outras câmaras, vão dizer, então se o Fernando Medina não liga, se o Primeiro-Ministro não liga, então agora o Ministro vai se preocupar, o Ministério vai se preocupar com os meus dados, as Finanças vai se preocupar com os meus dados. Não, ninguém quer saber. Enviar para a Rússia ou para outro qualquer é igual. Portanto, acho que devia ter sido um momento em que deveriam ter sido valorizados temas que, infelizmente, porque a politiquice
sobretudo neste caso de defesa e de, para lá, o nosso poder está em causa, agora aqui já vamos falar do arraial, não é? Vamos falar aqui das sardinhas e das febras, que é para ver se eles se esquecem. Nós tivemos o afetado no arraial, tivemos o ativista russo a fazer a falar no nosso arraial, uma apresentação super emocional e super interessante, a explicar o que é verdadeiramente limitações à liberdade humana. Tivemos zero, apareceu zero na comunicação social, um tema completamente desconsiderado publicamente, e é estes sinais que nós também queremos combater, ou seja, esta necessidade de nós valorizarmos realmente o que é importante. E naquele caso em concreto, o que era importante eram 3 vidas, ou quem sabe quantas mais serão, que foram desvalorizadas e colocadas ao nível. A tua vida é um tema administrativo para a Câmara. E isso para mim foi horrível. Ok. Acho que podemos passar às 2 últimas questões. São questões fixas que temos estado a fazer todos os candidatos. Quem é a sua máxima referência política? Alguém que olhe e seja um ídolo político, alguém que respeite, pode estar vivo, já não... A minha base, eu costumo dizer que sou, nos liberais, até mais, não julguemos, nós, os liberais, são considerados a visão menos dogmática da política, ou seja, os dogmas estão muito mais à esquerda, tem que ser assim ou tem que ser assado. Mas também existem muitas linhas nos liberais, e nos liberais há os liberais mais isto, e também há muita medida. O meu liberalismo é maior que o teu, também há muito esta competição. Eu sempre disse que o meu liberalismo era um liberalismo real. Ou seja, a minha base não é política, a minha base é de empresas, é de estratégia, é tecnológica. Portanto, para mim, a angústia de querer uma agenda mais liberal em Lisboa é por perceber que é isto que é o mundo. Não é porque um livro há 100 anos atrás foi escrito a dizer que assim é que era bom. É porque é assim. Portanto, não é tanta a implementação de uma referência que já foi pensada no passado, é dizer, não, nós temos de dar condições para que sejam... A plataforma está lá, mas as pessoas é que vão construir essa referência. E como tal, não tenho muitas... há 20 anos aquele é que pensava bem. Portanto, talvez neste momento, e genuinamente a referência que eu tenho, é o esforço que eu acho que deve ser valorizado, e todos valorizamos, do João Coutinho Figueiredo, na Assembleia da República, como deputado único, que dá um bocadinho aquela ideia, se um deputado faz aquilo, imaginem que estes 230 estavam também com esta energia e com esta garra a fazer trabalhar. Onde é que nós já estávamos? Portanto, neste momento concreto, por essa necessidade de nós estarmos a valorizar, sobretudo, quem é que hoje está a fazer a diferença e quem é que hoje está a tomar decisões que são alinhadas com os meus interesses e também acredito com os interesses de muito mais portugueses, eu diria que a minha referência neste momento só pode ser o João Coutinho Figueiredo. Muito bem. Gostava de saber um livro que acho que toda a gente deveria ler. Há um livro que eu apresento muitas vezes, se calhar um bocadinho mais técnico, mas acho que tem ali questões que podem ser mais abrangentes, que é, durante muitos anos, tive um problema eu trabalho há 20 anos nestas áreas e nunca fui... Como eu comecei a dizer, eu sou de Informática e Gestão de Empresas, que é um curso em que não se aprende nem a ser informático nem gestor de empresas. E então, eu andei sempre ali, eu hoje sou advisor e professor universitário, então, mas estás aonde? E então, eu há 20 anos que levo, mas és especialista? Eu nunca era especialista em nada. Então, eu com a reflexão necessária para isto, eu comecei a dizer, eu na verdade sou especialista em não ser especialista. Eu devo ser dos melhores especialistas em não ser especialistas que eu conheço. Porque foi isso que eu me treinei ao longo da minha vida. Eu numa empresa, ajudo o negócio a entender o IT a entender o negócio. Portanto, eu sempre fui mais especialista a fazer pontos. Até que, há muito pouco tempo atrás, descobri um livro chamado Range, que é como é que os generalistas conquistam o mundo e a importância dos generalistas no mundo inteiro. E esse livro para mim foi muito simbólico, porque de alguma forma deu-me este consolo que não estava único no mundo, não estava sozinho no mundo. Mas é um sinal também muito importante para cada um e, sobretudo, para os jovens. Que mesmo que estudem engenharia, a vida deles não é ser engenheiro. Mesmo que estudem economia, a vida deles não é ser economista. A vida de uma pessoa, na sociedade como a vemos hoje, é ser capaz de fazer pontos e de viver um ecossistema. Portanto, estas polarizações que nos acabam por meter logo ali aquela marca, tu és de gestão, tu és de psicologia, e que estão marcadas como se andássemos com uma bandeirilha nas costas durante a vida toda, elas já não fazem sentido na realidade, mas continuam a ter uma carga muito grande. Portanto, leiam esse livro chamado Range, e percebam que nós conseguimos perceber o outro, termos empatia com o outro e generalizarmos o nosso conhecimento no sentido de conhecer várias realidades, talvez nos torne também e possamos ser especialistas nisso. Especialistas em não ser especialistas. Ok. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês pela ajuda. Obrigado.